Se quiser. A gente está aqui no Shur de Tanakh, e a gente está numa... Quem chegou hoje e não está acompanhando, então, pô, vamos começar praticamente um novo capítulo na história, onde os dois reis principais que a gente vem estudando, que é Rehavam, o rei de Malchei Yehudá, e o rei de Malchei Israel, Yeravam, os dois faleceram. Então, logo eu vou contar alguns episódios que aconteceram. Midrash, ele conta algumas coisas que aconteceram ainda em vida deles, mas a gente está nesse último capítulo desses dois reis e aí a gente vai partir para a próxima geração de ambos. Então, a gente falou do falecimento de Yeravam e o falecimento de Rehavam, que era o filho de Shlomo Amelech, nomes muito parecidos. Ele ficou sendo rei durante 17 anos. No início do reinado dele, ele foi muito firme com o Torá, com o mitzvot, seguindo o caminho de Hashem, etc. Mas, mais para frente, eles travaram guerras com os próprios irmãos do outro reinado e eles também acabaram fazendo idolatria. Então, aquilo que Yeravam começou de um lado, o Rehavam também acabou seguindo. Depois que Rehavam faleceu, com 58 anos de idade, ele deixou o filho dele, Aviam, não Avia, que a gente viu outra vez que ele faleceu, mas Aviam, ele se tornou o sucessor do Rehavam. Tem muito nome, mas basicamente estamos falando que Shlomo Amelech teve um filho, Rehavam, esse Rehavam agora está falecendo e vai deixar um filho chamado Aviam. Tudo bem? Também. Consegue repetir? Também. Sim, ele sucedeu o pai. Qual é o nome? Aviam? Aviam, sim, Aviam. Esse Aviam, ele continuou os caminhos do pai. No final da vida, a gente viu que os inimigos de Israel, principalmente o rei do Egito, Paró Necho, ele invadiu Eretz Israel, invadiu Jerusalém. Isso fez com que eles começassem a fazer chuvá. E o próprio rei acabou fazendo chuvá. O filho dele não carregou a chuvá, ele carregou a maioria dos últimos tempos, que era o tempo que o pai não estava seguindo o bom caminho. E esse Aviam, ele continuou nesse caminho de adoração de ídolos. Especialmente, ele foi seguindo o caminho da mãe dele, chamada Ma'achá. É um nome que aparece na Torá, mas não dessa mesma pessoa. E ela tinha um caminho completamente imoral e adorava ídolos. E esse Aviam seguiu esse caminho. A gente tem uma ideia, um rei de Israel em Jerusalém, que ele vai estar seguindo caminhos idólatras. Um detalhe só que, diferente de Rehavam ou do Yeravam, que eram pioneiros na idolatria, ele aqui não teve muita outra educação diferente. Então já era a segunda geração que ele estava seguindo os caminhos do pai. O Aviam, ainda em vida, quem faleceu primeiro foi o Rehavam, aquele do Shlomo, da dinastia de Davi. O Yeravam ainda estava vivo. E esse Aviam, sucessor, neto do David Amelech, neto do Shlomo Amelech, bisneto da David Amelech, ele trava uma guerra contra o Yeravam. O que acontece? Você agora está herdando o trono, e ele vai lá e começa a se rebelar contra o reino que se rebelou. Né? Vocês eram aqui do nosso reino. Tudo isso aqui, todo esse povo de Israel deveria estar sob o nosso domínio. E de repente agora vocês foram embora. Então eu quero mostrar para todo mundo quem é que manda. Então esse Eviam, ele vai travar uma guerra. Ainda, isso aconteceu ainda, então detalhe, isso ainda aconteceu enquanto o pai dele ainda estava vivo, mas pelo jeito o pai já não estava mais tão presente, e ele era o comandante de guerra, então ele foi lá e começou a travar essa guerra com o próprio Bnei Israel. O que ele fez? Ele chega para o povo de Israel, de Yehudá, que eram 2,5 tribos, 3 tribos, e ele vira e fala, pessoal, em nome de Hashem, nós temos que fazer essa guerra. Olha o que Yeravam fez. Idolatria.
Ele colocou bezerros de ouro. Ele fez com que o povo inteiro pecasse. Nós estamos aqui em Jerusalém, nós fazemos korbanot, nós fazemos tudo aquilo que Hashem quer, e eles estão lá fazendo coisas erradas. Nós temos que mostrar para eles qual que é o caminho certo. O que você acha? Não, o avião também fazia idolatria. Ah, boa. Então faltou ele olhar no espelho, você está dizendo. Boa. Então, ele, por de propósito ou sem querer, ele omitiu certas partes no discurso dele. Por exemplo, ele falou que todo o povo lá de Malchei Israel eram idólatras. Que não era verdade. Tinham pessoas que também conseguiram, apesar de estarem lá com o Yeravam, eles não fizeram idolatria. Então, tudo que ele podia no discurso dele, não sei se você já viu alguma coisa assim política nesse sentido, você pega um ponto e você torna ele maior, torna um ponto grande, e aí você torna ele menor conforme a conveniência. Então, ele, por exemplo, ele fala o seguinte, os perversos fizeram com que Yeravam se tornasse rei. Quem fez Yeravam rei? Quem lembra? Quem falou para ele que ele seria rei? O profeta Riashidoni. Então, aquilo que ele falou que foram os mal perversos que fizeram, sim, a história, como acabou acontecendo, foram porque eles não queriam pagar os impostos, etc. Mas tinham a parte de um profeta. Mas ele focou na parte dos perversos. Depois, o mais importante de tudo é que ele não olhou para si mesmo que a turma dele também fazia idolatrias. É verdade que não tinham 2 bezerros de ouro, é verdade que não tinham os 2 templos, mas não estava muito diferente do que estava lá do outro lado. Mas não, o Beit HaMikdash estava lá, eles ainda serviam o Beit HaMikdash. Beit HaMikdash num dia e outro dia tirava do bolso a idolatria, tá certo? Chama Yetzerará, não sei quem conhece. Então, ele, com esse pretexto de dizer que nós estamos seguindo o caminho de Hashem, ele conseguiu convencer e formar um batalhão, um exército enorme para poder encarar o exército do Malchei Israel. Então, antes da gente continuar, ele tinha conseguido convocar 400 mil soldados. Então, é muito importante a gente ver, não ouvir o que a pessoa está falando, mas onde ele quer chegar com aquilo que ele está falando. A gente tem que tomar muito cuidado, a pessoa pode vir com pretextos fantásticos, mas você para e pensa, peraí, o que ele está querendo com isso? Fazer uma guerra contra Yehudim? Peraí, será que justifica? Não, mas ele está falando que em nome de Hashem, será mesmo? Será que uma guerra religiosa justifica? É assim que você encara quando você tem outros irmãos teus Yehudim fazendo Avodah Zará, você vai lá e fala, vamos destruir eles? Então, a gente muitas vezes cai nessa história do nosso próprio Yetzirará, que conta para a gente histórias muito bonitas, que convencem a gente que estamos fazendo em nome de Hashem, só que esse mesmo Yetzirará, ele pega alguns pontos, exagera, pega os outros pontos, diminui, e, mais ainda, os nossos próprios erros, ele faz com que a gente tenha o ponto cego, ele não consegue enxergar a si mesmo. E aí, ele estava convencido que ele ia ganhar, e ele incentivou o povo, e ele, com sinceridade, de certa forma, ele falou para o povo, olha, Hashem vai ajudar, estamos lutando em nome de Hashem. Mas o Rehavá, a minha turma lá, não ficaram muito impressionados com esse discurso, e eles, então, pegaram um exército do dobro do tamanho, e ainda eles prepararam uma emboscada para conseguir pegar o exército do Aviam. E, na verdade, quando eles percebem, então, que eles estão presos, eles estavam com toda a confiança, e de repente eles percebem que eles estão presos na frente e atrás, com um exército o dobro do tamanho deles. Naquela hora, eles vão lá e começam a gritar para quem? Hashem, tá certo? Na hora do aperto, ele não vai tirar o ídolo que ele tinha no bolso, ele vai rezar para quem ele sabe que tem que rezar. Assim como aconteceu para o próprio Yeravam, quando ele precisava de uma brachá para o filho dele, ele não pediu para a idolatria, ele foi lá e pediu para o profeta da Havdil, tá certo? E eles vão lá e pedem para Hashem, e Hashem, com sua bondade, ele poupa eles, dá a vitória na mão deles, entre aspas, vitória, porque sempre, quando é uma guerra entre irmãos, você sempre sai perdendo, independente qual lado, ambos saem perdendo. E 500 mil soldados do Yeravam foram mortos, e o resto foram
fugir. Então, você pode imaginar a tragédia que isso foi para o nosso povo. O Aviam ganhou, se teoricamente ele ganhou a guerra, ou ganhou em parte a guerra, ele conseguiu novos territórios que ele anexou ao território dele, mas, por acaso, ele esqueceu de destruir o bezerro de ouro. Tinham lá 2 bezerros de ouro, que era esse o pretexto que ele saiu para a guerra. Eles fazem bezerro de ouro. E cadê? Peraí. E agora que você conquistou? Esqueci. Foi mal. Então ele acabou deixando de lado. Mais um erro muito grave que ele fez, que todos os corpos desses 500.000 soldados, ele não devolveu. E dessa forma, não puderam ser identificados, e todas as mulheres ficaram agunot, ficaram mulheres que não poderiam se casar novamente. Então isso foi gravíssimo. Ele, na verdade, Hashem puniu ele com uma doença, e ele morreu jovem, e ele ficou rei, na verdade, só por 3 anos. Então, ele morreu jovem, e o reinado dele durou só 3 anos, ele acabou falecendo. Então, e aí depois a gente passa para Iravam, mas basicamente a gente vê como a ambição, como os nossos pontos cegos, como a gente pode acabar esquecendo o que Hashem quer da gente, a gente acaba focando no nossa própria conquista, e no final das contas, aquilo que você queria, que era estabelecer o teu reino, aquilo que você pretendia, você acabou perdendo, como aquilo que a frase que a Gemara fala, aquilo que você quis, você não atingiu, aquilo que você tinha, você acabou perdendo. Então esse foi o final trágico desse rei Aviam, e logo a gente passa então para o outro lado agora, Yeravam. Yeravam, ele falece, ele deixa um filho chamado Nadav, também é um nome que já aparece na Torá, Nadav e Avihu, filhos de Aaron, e ele então, Yeravam, 2 anos depois dessa guerra, ele falece, e o filho dele, Nadav, ele sucede ele. Nos próximos capítulos a gente vai ver Bezrat Hashem o que aconteceu. Do Yeravam. O filho do Aviam vai suceder? Imagino que sim. Não lembro ainda. Já li faz tempo, mas não lembro agora. Esse pessoal, eles, quando saíam do caminho da Torá, eles iam logo para idolatria. Ficava ali. Não, ele pode não seguir. Pelo jeito, eles acreditavam 100% na Torá. Que a tentação da idolatria era muito grande. Tem aquela história do então, leão, né? Que depois tiraram, né? E os Chachamim tiraram, né? Sim, a gente falou várias vezes, mas em nenhum momento eles deixaram de acreditar em Hashem, especialmente esses, de Malchei, os filhos de Shlomo, Davi, etc. Mas a tentação de Avodazará era muito grande. É curioso que a partir do 4 até o 4º ano, o governo não teve idolatria.